Olá, meninos dos nonos. Espero que estejam todos bem, com muita saúde, estudando bastante, se dedicando bastante. Essa aula é referente às aulas dos dias 10 e 13 de novembro de 2020. Ultimamente, nós estamos falando bastante em aprender inglês com música, com filmes, com séries, né? E realmente, nós temos um aprendizado muito grande quando nós temos as músicas, os filmes, as séries, né? Porque nós estamos tratando diretamente com o inglês e sem uma tradução direta. Não vou falar que é da noite para o dia, do dia para a noite, que a gente vai aprender, que vocês vão aprender rapidinho, né? Precisa de dedicação, precisa de atenção, de prática, Quanto mais pratico, melhor fico. E como nós estamos falando bastante de música, né? Por que não apresentarmos, trabalharmos com uma música? Eu trouxe para vocês um clipe de uma banda que surgiu lá na década de 80, mas que vem perdurando até os dias de hoje. É uma banda muito famosa, começou em 1986, com raiz no punk rock, e aí depois eu falo um pouquinho da banda, para vocês falar um pouquinho mais. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no clipe. Vou passar duas versões. A primeira versão vem com a legenda em português, para vocês entenderem o clima do clipe. E a segunda versão vem com a legenda em inglês, para a gente poder fazer o trabalho de listening, ok? Vamos então para a primeira versão com a legenda em português. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Hang it on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Então, pessoal, diferentemente da pegada da banda, né, que a banda nasceu com um intuito mais político, essa música ela tem uma letra que se expressa mais em relação à vida,
né? Como vocês perceberam aí, a letra fala, né, de você ter tido momento da sua vida, né? Momentos em sua vida. E tá bem, eu achei bem voltado também para o nosso assunto da unidade 5, que é Life Experiences, né? E aí fala, um trecho da música fala: o tempo agarra você e o leva onde quer. Então faça o melhor nesse teste. Uma lição aprendida a tempo. É algo imprevisível e no final está certo. Eu falo assim, se ainda não deu certo é porque não chegou no final, né? Então, expressa bastante a questão dos momentos da vida, para você guardar, para você eternizar, ter os momentos da vida. Vamos ver agora a versão com a legenda em inglês. Deixa eu colocar novamente aqui para vocês. Interromper aqui, só um minutinho. Cá está. Só um minutinho. Bom, então agora a gente faz um trabalho de listening, tá? É você ouvir e ler também, né? Reading, e ler em inglês para vocês observarem a pronúncia. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Então, pessoal, essa é uma das músicas mais conhecidas também do Green Day, tá? O nome dela é Good Riddance, Boa Viagem, Time of Your Life. Como eu disse, é uma banda lá da década de 80, mais precisamente foi criada em 1986, na Califórnia. É uma banda formada por 3 integrantes e, em princípio, eles tinham um cunho bem político. Foi bem no governo do George W. Bush e foi uma época bastante conturbada em relação a guerras no Oriente Médio. Então, as letras eram pautadas sobre esses temas, né? E foi uma época da manifestação punk rock de Ramones, de Sex Pistols,
que foram inspirações para o grupo. Enfim, é um grupo bacana, com letras interessantes, mas ultimamente, talvez até pela maturidade dos integrantes, a letra vem com uma pegada mais social. Esse clipe, por exemplo, ele é um pouco diferente do primeiro clipe, e aí mostra as pessoas pensativas, né? Então, de acordo com a letra, tudo isso diz para quê? Para retomar as memórias, para pensar na vida, para pensar nas coisas boas da vida, e, enfim, né? Para viver a vida, porque no final tudo dá certo, ok? Se vocês quiserem rever o clipe, tá? Good Riddance, Time of Your Life, Green Day, e com vários clipes no YouTube, ok? Agora, vou compartilhar com vocês. Nós vamos trabalhar agora com um novo tempo verbal, tá? É o Present Perfect Tense. Esse tempo verbal não tem um correspondente em português e equivale a ações que aconteceram lá no passado e que vêm acontecendo até o momento da fala. Por exemplo, em português, eu tenho trabalhado muito. I have studied a lot. Eu tenho estudado muito. I have worked a lot. Eu tenho trabalhado muito. Vamos ver a estrutura, como que é a formação desse tempo presente perfeito. É um verbo que é composto por dois elementos principais, que é o auxiliar have ou has. Lembrando que has nós usamos para a terceira pessoa do singular, she, he, she, it, has. Para a restante das pessoas do verbo, nós usamos o auxiliar have. Não vão confundir com o verbo to have, que significa ter. Continua sendo o verbo do mesmo jeito. Porém, no presente perfeito, ele é usado como um auxiliar, tá? E além desse auxiliar, nós temos que ter um verbo no particípio passado. Temos uma lista de verbos regulares e irregulares no tempo particípio passado. Essa lista deve ser memorizada, tá bom? Eu já tinha dito para vocês que sobre a lista no tempo passado. Agora nós vamos precisar apenas do past participle, ok? E relembrando aqui, quando nós temos um verbo regular, esse verbo recebe a terminação ED. Quando nós temos um verbo irregular, geralmente esse verbo no past participle muda a forma da escrita. A estrutura aqui para vocês, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então, eu tenho sujeito, aqui nesse exemplo, sujeito I, eu tenho auxiliar que vai combinar com esse I, no caso have, e eu tenho past participle do verbo principal. Esse aqui era um verbo terminado em Y, try, experimentar. Quando eu tenho um verbo terminado em Y, precedido por uma consoante, eu tiro o Y e acrescento IED. Então, I have tried sushi before. Eu experimentei sushi antes. O tempo presente perfeito, ele pode ser confundido também com o simple past. A diferença é que, geralmente, no simple past, eu tenho um tempo determinado. Por exemplo, I tried sushi yesterday. Eu experimentei sushi ontem, tá? E aqui no tempo presente perfeito, pode até mencionar o tempo, mas não determina, ok? A forma negativa, negative form, eu tenho sujeito, I, eu tenho o auxiliar que combina com I, no caso have, o not, mas eu também posso fazer uma forma contrata, tá? I have not tried, que é o past participle, sushi before. Eu não experimentei sushi
antes. A forma interrogativa. No inglês, na maioria, quase todos os tempos verbais, o auxiliar vem na frente, tá? Na frente do sujeito. Então, eu tenho aqui, o meu auxiliar é o have, então ele vem na frente do meu sujeito. E muda a entonação de voz. Have you tried sushi before? Você já experimentou sushi antes? Ok? Então, essa aqui é a estrutura do presente perfeito. Present Perfect Tense. Antes de terminarmos aqui a explicação, a continuidade, né, da explicação do presente perfeito, eu vou colocar aqui para vocês algumas frases. Eu vou compartilhar, só um minutinho. Algumas frases para podermos trabalhar. Deixa eu passar para outra folha. Ok. Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui como que é a estrutura do presente perfeito. Eu tenho que ter um sujeito aleatório, né? Para she, eu tenho que ter o auxiliar has e um verbo principal. O verbo que eu quero é o verbo to buy. Aí eu tenho que lembrar como que esse verbo é no particípio passado. O particípio passado de buy é bought. She has bought many things. She has bought many things. Ela comprou muitas coisas. Dependendo da situação, dependendo do contexto, eu também posso traduzir como ela tem comprado muitas coisas, tá? Mas depende da situação e do contexto. Para eu formar a forma interrogativa, o meu auxiliar vem antes do sujeito, então. Eu vou ter has, e o verbo continua da mesma forma e muda a entonação de voz, ok? Has she bought many things? Has she bought many things? Aí, a forma negativa. Vamos fazer a forma negativa. Na verdade, eu vou ter 3 maneiras de fazer aqui. Eu tenho she has not bought many things. Eu tenho she hasn't bought many things, que é a forma contrata, alguns livros chamam de forma contraída, mas é uma das mais usadas. E eu tenho também she's bought many things. Então, vamos lá. Professora, mas isso aqui não é o verbo to be? Seria se não tivesse esse verbo principal aqui. Aí seria verbo to be. Como eu tenho o verbo no particípio passado, aí eu já sei que é um presente perfeito, ok? Então, eu tenho essas 3 formas para fazer negação. Escolha uma, qualquer uma delas. Essa aqui, ela é um pouco mais informal, né? A gente usa em conversas, né? Que não sejam conversas informais. Nas formais, nós usamos isso aqui, em textos formais. Ok. Um outro exemplo aqui, vamos lá. My friends. Bom, aí agora eu tenho esse sujeito aqui, no plural. My friends, minhas amigas, meus amigos. Se eu fosse substituir por um pronome, seria they. E para they, o auxiliar que combina é o have. Se eu tivesse apenas my friend, aí seria has. Porque my friend é ele, meu amigo ou minha amiga. E para he ou para she eu uso has. Mas eu tenho plural. My friend have study. O verbo que eu quero é o verbo regular. Study. E é terminado em Y.
precedido por uma consoante, eu tiro o Y e ponho IED. My friends have studied Spanish. Meu amigo estudou espanhol. E dependendo do contexto, perdão, gente, meus amigos estudaram espanhol. Dependendo do contexto, meus amigos têm estudado espanhol. Vamos para a interrogativa. Auxiliar have na frente. Have my friends studied Spanish? E entonação de voz. Have my friends studied Spanish? Agora negativo. My friends. Eu tenho duas formas para fazer, que é have not studied Spanish. E eu tenho também my friends haven't studied Spanish. Essa aqui não dá para a gente fazer a contração aqui com my friends. As contrações eu faço com pronomes. I, you, he, she, it, we, you and they. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, é muito simples a estrutura e aí basta a gente colocar em prática. Vamos voltar, então, lá para as explicações. Nós temos aqui um resuminho. O presente perfeito pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente, que foi o que eu falei lá no comecinho da aula. Na língua portuguesa não há nenhum tempo verbal equivalente. E um exemplo aqui, I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Olha só, aqui nós temos alguns advérbios de ação, tá? Então, esses advérbios são advérbios que a gente usa com frequência nesse tempo verbal. Então, eu tenho already, já, yet, ever, just, never, always, lately, often, recently, frequently. Gostaria que vocês anotassem esses advérbios no caderno, tá? E já pensando em utilizá-los em frases. Podem dar uma pausa na aula agora para vocês copiarem esses advérbios no caderno. Vamos seguir. Aqui nós temos uns exemplos, de uso dos advérbios. Então, eu tenho aqui o never por si só, já indica uma negação. Aí eu não preciso usar uma partícula negativa como auxiliar haven't ou hasn't. Então, eu tenho she's never been to the United States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. She's never been to the United States. Então, aqui eu tenho has, né? É o mesmo que eu colocar has. She has never been to the United States. Tá? Mesma coisa. E não, lembrando que não é verbo to be, porque eu tenho o meu verbo principal aqui no past participle. Então, a posição do never nessa frase vem depois do auxiliar e antes do verbo. I have always wanted to study German. Eu sempre quis estudar alemão. Então, eu tenho aqui, o have. Aqui eu poderia usar a forma contrata, né? I've always wanted, tá? I've always wanted. Esse aqui. He has been arriving early lately. Ele tem chegado cedo ultimamente. Lately, então, é uma expressão que geralmente vai aparecer no final da frase, ok? Poderia vir no começo, dependendo da oração também poderia, tá certo? Pessoal, anotem esses exemplos também no caderno para vocês irem praticando, ok?
Bom, pessoal, na próxima aula a gente continua com os advérbios também. Vou explicar mais detalhadamente. Por hoje é só. Estudem bastante, se dediquem. Se tiver alguma dúvida, anota para depois a gente esclarecer. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, ok? Beijo para todos.